notícias dão conta de que Oi, Claro e Vivo estão oferecendo 31 bilhões e meio de reais pelo controle da TIM, a Telefônica de Itália, né? A negociação estaria em andamento e que 1/3 da TIM ficaria com cada uma das demais operadoras. Só que já vem notícia da Itália também hoje de manhã, dizendo que ele não recebeu nenhuma oferta e que isso não tem fundamento. Então, circula, é isso aí, é por isso que a gente tem que sempre, antes de noticiar qualquer coisa, buscar informações. Quando eu vi essa informação, acessei imprensa italiana e tinha essa informação que a TIM nega que haveria esse tipo de oferta. Mas, possivelmente, a negociação esteja, assim, em andamento, talvez sem ainda definição de valores. O que nós precisamos saber, realmente, nós, povo, não é quem comanda, quem manda, quem controla, mas é quando eles vão nos dar serviços decentes. Quando nós vamos ter uma telefonia celular compatível com o custo que nós temos, que é o maior do mundo. Nós pagamos a telefonia celular mais cara do mundo. Quando privatizaram tudo moda diabo, né? Sem nenhuma regra, sem nenhum... E eles fazem o que bem entendem. Então, é só isso que nos preocupa, na verdade, a nós, povo, quanto isso nos custa e quando teremos serviços decentes. Você deve estar percebendo, deve ter ouvido já, que o Congresso Nacional já colocou o trenzinho da alegria nos trilhos. Agora só falta eles tocarem, fazer a máquina funcionar. Seguinte, como o Supremo Tribunal Federal já está reivindicando aumento salarial de 29 mil, que eles tiveram um aumento agora de 26 para 29, aumento para 35.900, os deputados querem votar agora, está em comissões lá dentro do Congresso, votar para eles passar para 35.900 também. Sabe o que significa isto? Significa que vai haver aumento em cascata no país inteiro. Então, um país que tem estados quebrados, a dívida pública elevada, etc. e tal, eles não estão nem aí. Eles querem dinheiro. E não importa quem é o Congresso Nacional, quem são os eleitos. Não. Mudam algumas moscas lá. O resto continua a mesma coisa. E o povo vai para as ruas, protesta. Na internet eles protestam contra o salário, o Bolsa Família, que gasta 24 bilhões de reais por ano, mas ninguém protesta contra 410 bilhões de reais já sonegados só durante o ano de 2014. Os procuradores da Fazenda Federal, da Receita Federal, criaram o sonegômetro, que registra o imposto que é recolhido, pago pela população, mas não é recolhido aos cofres públicos. Isso dá para pagar 17 anos do Bolsa Família. Só que os protestos, eles não são direcionados como deve ser. Eles estão preocupados com aquele dinheiro do Bolsa Família, aquelas pessoas miseráveis recebem lá 70, 100 reais e vão fazer compras, movimento economia. Aliás, o Jornal Valor publica hoje em manchete e capa que cada R$1 do Bolsa Família repercute em 1,78 reais no PIB brasileiro. Quer dizer, são coisas que, não é eu que estou dizendo, o Jornal Valor, um jornal que é da grande imprensa brasileira, né? Aponta isso, mas as baterias estão mal direcionadas. O povo ele é muito manipulável. Facilmente um jornalista, um colunista, um comentarista induz as pessoas a pensarem como eles. E como eles pensam de acordo com o que ganham, pelo que são remunerados, então não fica muito difícil de manipular essa turma toda como se fosse uma boiada. Pois é, eu vivo dizendo, confira as informações. Eu estou aqui falando para vocês, não acreditem em mim, confiram, vão buscar informação, outras fontes de informação, e chequem, e depois protestem, mandem e-mail, mandem mensagem, telefone, para contestar o que eu estou dizendo aqui. É assim que tem que funcionar. Claro que, estrategicamente, os grandes meios de comunicação, como a revista Veja, por exemplo, ela põe o colunista dela lá, mas ela não põe o e-mail dele, para que ele não receba as contestações. De repente, algumas que eles publicam lá nas páginas dele, do leitor, só oba-oba, parabéns, etc. Nenhuma contestação. A opinião única que prevalece. Enfim, o trenzinho da alegria está
nos trilhos do Congresso Nacional. Haverão protestos contra isso? Será? Não. Eles vão continuar protestando contra os miseráveis que recebem aquelas migalhas do Bolsa Família para que consigam sobreviver, matar a fome, se é que conseguem matar a fome com aquela miséria que recebem. Olha, essa é forte. Já tem gente, estudiosos, biólogos, dizendo que a seca que tem ali naquela região central do país, no sudeste, São Paulo e agora já também em Minas Gerais, se deve ao desmatamento da Amazônia. Olha o cálculo que fizeram. Nos últimos 40 anos já foram destroçadas 2.000 árvores por minuto na floresta amazônica. A área desmatada corresponde a 2 vezes o território da Alemanha. Se isto é verdade, então nós estamos em calamidade pública total e absoluta. O que se faz? Obviamente, não pensem que são gente miserável que está lá desmatando a Amazônia, transportando madeira, contrabandeando madeira, abrindo pastagens. Não é quem recebe o Bolsa Família, com certeza. É gente que a gente sabe quem são. Se isso for verdade, meus amigos, bom, aí então tem que parar, fecha o Brasil aí que nós temos que descer, né? É inacreditável um troço desse. A Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, a partir de segunda-feira, funciona do meio-dia às 6 da tarde. O argumento, a alegação, é para economizar. Todos os funcionários, todos trabalham 2 horas a menos por dia e com isso se economiza. Tá. Já a Secretaria de Obras e a Secretaria do Meio Ambiente, o horário é das 7 às 13, sendo que haverá plantões depois desse período. Então, 2 secretarias, Meio Ambiente e Obras, das 7 da manhã até 1 hora da tarde. As demais secretarias do meio-dia até às 6 horas da tarde. Obviamente, a Secretaria da Saúde tem horário normal, outras secretarias idem. Mas, enfim, a alegação é essa, economizar. E muitas outras prefeituras, em torno de 70 já, aqui no estado, já aderiram a esse horário de verão, horário esse especial. A alegação é a mesma, economizar. Vamos ver, enfim, de repente eles apresentam um balanço. Nós gastávamos tanto, reduzindo o horário de trabalho dos funcionários, nós passamos a gastar tanto, mesmo não pagando o salário integral, com 2 horas a menos de serviço por dia. Vai ver que isso será apresentado, claro, porque a população, afinal, que é quem paga a conta, tem direito de saber. Essa é a de cabo de esquadra. O PSDB entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal Eleitoral, pedido de auditoria nas eleições de domingo passado. Quando eu vi esse pedido aí, claro, é um direito que tem, tá? Trouxe uma coisa justa, né? Alguém tem dúvida, pede para confirmar. Sabe qual foi a alegação deles, do PSDB? Eu estou pasmo ainda, não estou acreditando, eu acho que isso é piada, é brincadeira. Alguém da imprensa, da grande imprensa, está brincando. O PSDB não faria isso. Argumentar que a auditoria se deve, o pedido de auditoria se deve aos inconformismo que se apresenta nas redes sociais. Precisa comentar mais alguma coisa? Depois desse argumento? Usar como argumento que nas redes sociais há quem conteste os resultados das eleições. Isto é motivo para se entrar com um pedido de auditoria? Bom, então tá bom. Tá bom, fica assim. Não se fala mais nisso. Vamos esperar qual é a decisão dos homens da justiça lá. E já que nós estávamos falando em árvores antes, eu recebi mais contatos, mais ligações de pessoas que moram naquela região ali da 431, da devastação que foi feita por uma terceirizada da RGE nas árvores nativas, frutíferas e árvores até imunes ao corte, pela sua natureza. Olha, acho que a RGE deveria dar uma checada nisso, viu? Dar uma conferida lá o que os seus terceirizados estão fazendo. Eles estão pagando para a gente fazer esse tipo de trabalho, visando o problema de fiação, aquela coisa toda. Mas em outubro, por que não
em maio, junho, julho e agosto? Por que em outubro? E por que uma devastação daquele tamanho? Árvores cortadas, a árvore daqui cheia de galho, atoraram aqui no meio. Eu vi, tenho filmagens e fotos. Será que é assim que se faz? Enfim, acho que a RGE deve dar uma olhada nisso. Fim de semana tem futebol. O Grêmio joga contra o Vitória na Arena amanhã às 19h30, num jogo em que ele tem duas opções. No futebol você ganha, você perde, se empata. Mas o Grêmio só tem duas. Ganha ou ganha. Ponto. E o Internacional joga contra um misto do Santos, lá na Vila Belmiro. Mesmo com um time descaracterizado, jogadores poupados por causa da Copa do Brasil, o Santos é sempre uma equipe difícil. Acho que o Internacional tem um jogo complicadíssimo. Complicadíssimo nesse fim de semana também. E o Grêmio vai jogar contra um que está lá na rabeira do campeonato. Tem que ganhar, não tem outra opção. Muito obrigado pela sua audiência, telespectador. Eu volto segunda-feira.